Bem, eu acho que o professor, tu diz, coloca um negócio importante. Eu também entendo que não cabe às companhias ter o papel de fomentar e ter estruturas de pesquisa. Eu acho que esse é um papel, de fato, da universidade. O papel de um prestador de serviços de saneamento é ter a capacidade de incorporar esse trabalho das universidades, buscando resolver os seus problemas. E, de parte da universidade, eu também acho que tem que ter a ousadia de buscar tecnologias alternativas que também sejam de baixo custo. Nós temos uma solução que precisa dialogar com a vida. E a vida diz que eu preciso implementar políticas que atendam a todos. Se for muito caro, eu acabo não conseguindo fazer isso. Então, o papel da universidade é, nesses processos, também ter a ousadia de buscar tecnologias alternativas de menor custo, né? Isso eu acho uma coisa importante. Tem uma outra questão, professor Uwe, que eu acho que o senhor coloca bem aí sobre a individualização que acontece na sociedade, que a gente observa na própria bacia aqui. Não é só do indivíduo, mas quando a gente pega as estruturas, como os municípios, existe uma tendência do município também se individualizar no seu território, de achar que o que acontece no meu território não tem problema nenhum com o território do outro e vice-versa. Então, portanto, eu faço o que eu bem entendo aqui. Eu acho que a gente precisa avançar no sentido de ter uma gestão por bacia hidrográfica, que é um passo importante. Acho que aqui na região teve iniciativas importantes, como a criação do comitê, a criação do consórcio, que é justamente tentando construir essa ferramenta de que as pessoas parem de pensar de forma individualizada e enxerguem que o problema seu é o problema do outro, o problema do município, de um município, é o problema do outro município. Então, eu acho que são caminhos que nós temos que percorrer. E eu não vejo possibilidade hoje de a gente fazer isso dissociado da sociedade como um todo. Seja poder público, seja universidade, seja sociedade, acho que nós temos que caminhar de forma conjunta, assim, buscando soluções, que é um grande problema, a gente sabe, né? Nós temos hoje o Brasil que produz uma quantidade significativa de esgoto, que coleta uma pequena parcela e que trata dessa quantidade coletada uma parcela menor ainda. Então, tem um caminho longo a ser percorrido, e eu acho que se a sociedade não colocar como uma tarefa sua, certamente não vai ter governo que consiga produzir isso, né? O governo tem que ser o indutor desses processos, mas a sociedade tem que fazer a sua parte. Mas vejo a universidade com um papel fundamental de dialogar com a produção de tecnologias que resolvam ou que ajudem a minimizar esses problemas. Queria fazer alguns comentários, né? Na verdade, parabenizar os dois palestrantes, acho que foram dois palestras espetaculares, né? E também está bastante, doutor Arnaldo, pelos comentários, né, assim, que foi feito. Uma coisa que, como temos aqui bastante jovens, né, eu acho que isso é um ponto importante, que eu acho que a Karen colocou um ponto fundamental, né? A gente tem que pesquisar o que é nosso, né? A gente tem que saber o que nós temos para que a gente possa ter o diagnóstico do que é nosso, né? E o Brasil é um país muito particular, né? Então, o que está acontecendo na região norte não necessariamente é o que está acontecendo na região sul. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. E o outro ponto que eu acho que é muito importante é a questão da academia. Qual é o papel da academia nesse processo, né? A academia ela é soberana, ela dá independência tecnológica, é soberania nacional, tem todas essas características, né? Eu trabalho dentro de uma instituição do Ministério da Saúde, e desde que eu iniciei a minha carreira, eu sempre me preocupei qual o meu papel como pesquisador e meu papel como cidadão para aquela sociedade. Por quê? Eu não posso pensar dentro do Ministério da Saúde em não trabalhar para coisas que o Ministério da Saúde tenha como pergunta e que ajude a responder, né? Coisa que a universidade ela não tem nenhuma obrigação com isso. Mas, como eu vejo os trabalhos que estão sendo feitos aqui, tanto na Fevale quanto na Unicinos, o papel social da academia para ajudar a resolver os problemas sociais e fazer com que o país cresça, eu acho isso muito importante, né? Eu participei agora de uma reunião em Lisboa e eu coloquei isso para os institutos lá de pesquisa, eles não gostaram muito. Mas eu acho que essa é a realidade nossa, porque a gente não tem muitos recursos.
E acho que essa visão, não me sinto nem um pouco ofendido, muito pelo contrário, é o que eu sinto. Eu acho que nós somos um país com tantas dificuldades, né, nós fazemos pesquisas, que eu não vejo outra forma de sobreviver na pesquisa se nós nos unirmos esforços e construirmos plataformas tecnológicas. Por quê? Um equipamento que a gente pague e que ele não seja utilizado 24 horas por dia, né, você, como economista, né, Marcos, você pode dizer muito claramente, esse equipamento tem um custo muito elevado. Agora, se ele for usado 24 horas, né, o custo dele cai muito. E por que a gente tem que investir tanto em comprar equipamento e não porque não fazemos sistemas de leasing, porque o serviço público cria uma série de empecilhos que não nos permitem fazer leasing. Se nós tivéssemos sistemas de leasing em que a cada 2 anos nós tivéssemos equipamento não mais obsoleto, mas atualizado, a gente conseguiria crescer muito mais em termos de análise de diferentes formas, né? Então, acho que isso é um ponto importante, né? E agora, com a nova lei que está em discussão no Congresso Nacional, da Lei da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, eu acho que a gente tem que brigar muito nisso, né? Eu mandei uma proposta para lá, o seguinte: se para importar, acho que foi até o professor Tundiz que fez a questão de isenção de importação, não sei se foi na sua gestão. Agora, a gente compra um equipamento e compra insumos no Brasil, a gente paga 38%, 40% de imposto. Eu falei, se para importar eu não preciso pagar, então tem que ter isenção de impostos para a pesquisa, né? Porque assim a gente ganha 100 mil do CNPq, 40 mil volta, e 60 mil que a gente efetivamente pode gastar. Então, eu acho que está sendo muito rico, né? E fico feliz, né, de ver, dentro da academia, aspectos voltados para ajudar a resolver os problemas da população, que eu acho que é o nosso papel também. Agora, uma única coisa, encerrando a questão das análises, assim, eu também concordo, acho que são poucas, porque eu fiz uma conta muito rápida, seria menos de uma análise por semana, porque seriam 30 municípios, 9 mil, 52 semanas, eu acho que é pouco. O custo pode ser elevado, mas a gente tem que buscar caminhos para que a gente tenha custos menores. Eu queria fazer só alguns comentários rápidos, aproveitando que é um evento da Academia Brasileira de Ciências, em relação às substâncias, essas várias substâncias que foram tratadas aí nessa sessão, que podem causar efeitos potencialmente prejudiciais à saúde pública e à do meio ambiente, do ambiente aquático, né? A gente tem aí uma série essas substâncias estão sendo agrupadas aí, uma série de nomenclaturas, né? Acho que a doutora colocou algumas aí. Então, tem os poluentes prioritários, né? Depois os POPs, os persistentes, eles estão agrupados sempre em nomenclaturas, né? Disruptores endócrinos, fármacos, né? Enfim, emergentes, né? Então, criou-se uma série de coisas. E, infelizmente, a gente tem participado de vários, né? Isso tem gerado várias discussões aí no país e fora do país mesmo. E eu percebo que, às vezes, há uma confusão um pouco de utilização dessas nomenclaturas de uma forma até errada, ou muitas coisas que são disruptores endócrinos não são, né, POPs, enfim. Então, eu acho que eu queria saber até da professora se ela concorda que eu acho que a gente deveria avançar no sentido de ter definições mais claras sobre esses grupos, saber exatamente o que a gente está falando para a gente poder evoluir mais ou menos o que é um disruptor endócrino, o que é um POP, o que é um prioritário. Essa é uma questão. Uma outra questão, acho que também tem relacionada à questão científica, eu acho que é exatamente o monitoramento dessas substâncias, como a gente está fazendo aqui no Brasil, né? E os custos que já foram abordados, já foi falado muito sobre isso, não vou repetir. Mas eu acredito que a gente está fazendo uma coisa pouco inteligente no Brasil. Isso é uma opinião particularmente minha, né? A gente está, ao contrário do que se faz lá, por exemplo, no caso dos prioritários americanos e dos europeus tem outra, que não são exatamente os mesmos, mas são iguais, né? A lista vermelha e tal. Eles fizeram avaliando exatamente a toxicidade, os mais tóxicos, os efeitos tóxicos, né, das substâncias e
a ocorrência dessa nos ambientes, né, no meio ambiente. Então, foi avaliado isso de uma forma sistêmica, na verdade. Eles fizeram um levantamento, um monitoramento muito bem feito, né, mas sistêmicos com metodologia científica, né, para avaliar exatamente onde que estão isso aí, se eles estão, se não estão, e aí eles foram elencados. Assim foram definidos os 126 prioritários que a gente copiou. Não tenho nada contra copiar. O problema é que a gente não evolui de fazer isso no Brasil dessa mesma forma que foi feito lá, né? E a gente acaba tendo que cada companhia, cada estação de tratamento de água tem que fazer a sua batelada de análise da água bruta, né, para analisar toda aquela série de coisas definidas no CONAMA, sendo que e de uma forma pouco inteligente, na minha visão, assim, uma estação pega o vizinho que pega a mesma água, quase no mesmo rio, tem que fazer de novo isso aí. E na verdade eu acho que a gente gasta, eu acho que o contrário, as companhias de saneamento, que às vezes tem estatal, às vezes não é estatal, às vezes tem companhias municipais, algumas privadas, enfim, são uma série de companhias que tem que repetir a análise, quando, na verdade, poderia ter uma forma mais inteligente e mais uma visão mais holística, mais sistêmica da bacia, né? Foi assim que foi feito. Quando a gente vê o que foi feito lá em outros países, foram feitos dessa forma. E eu acho que a gente poderia canalizar, as companhias poderiam, e eu tenho insistido isso quando eu participo das discussões, das resoluções no CONAMA, de tentar fazer isso, que as companhias poderiam dar fundos e, através das universidades, das instituições de pesquisa e tecnologia, fazer um trabalho um pouco mais direcionado para levantar essas ideias. E, aí, sim, estabelecer um programa constante de monitoramento, né? E, diferente, o que aqui a gente faz é que as pessoas repetem, às vezes, as análises, e, às vezes, eu acho que a gente gasta muito, né? Os custos são extremamente elevados, que, com pouco informação, né, sistêmica sobre os corpos d'água. Essa é uma visão particular minha, eu tenho defendido isso, e eu gostaria de saber a opinião de vocês a esse respeito.